Olá, companheirada de luta. Eu sou Liliane Araújo, candidata a presidente municipal pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Fortaleza. E eu estou convidando você para curtir essa live e participar com a gente desse debate, desse momento oportuno da gente trocar essas ideias aqui com a gente agora. Pronto, a nossa campanha, ela nasce com uma perspectiva de renovação do Partido dos Trabalhadores aqui em Fortaleza, de aproximar a nossa militância, de trazer a nossa militância para as discussões partidárias. Nasce também com a perspectiva de maior participação da mulher na política, de trazer os nossos jovens, de trazer os LGBTs, de trazer os setoriais de deficiência para participar ativamente da vida do partido, de trazer os setoriais, trazer a organização partidária, fazer essa parte da organização interna do partido realmente funcionar. Por quê? Muito a gente pensa, e isso é realmente importante também para o partido, mas muito a gente fala, principalmente nessa época do PED, de como é que vai ser as eleições de 2020, como é que vai ser as eleições de 2022. É claro que isso é importante para o PT e para os partidos em geral, mas eu acredito que também é muito importante a gente se organizar internamente, a gente organizar a nossa militância, a gente organizar os nossos setoriais, a gente criar uma secretaria de mulheres aqui no PT municipal, a gente fortalecer o diálogo com os movimentos sociais, a gente criar, por exemplo, fazer uma conferência de comunicação para a gente debater as mídias livres. Então, nós criamos 13 pontos de propostas para a gente discutir principalmente essas questões internas de organização de estrutura interna do Partido dos Trabalhadores, que perpassa pela questão das finanças, pela questão dos setoriais, pela questão de aproximação com os movimentos sociais, pela aproximação de o PT voltar a dialogar com a parte acadêmica e também, assim, fundamental a questão do Lula livre, porque debater e o Lula livre é a base da nossa democracia. Eu acho que o Lula livre, eu tenho certeza que a campanha Lula livre, ela é o fortalecimento da nossa democracia. Então o PT, ele tem em todas as suas esferas, a nível municipal, a nível estadual e a nível federal, que levantar essa bandeira e que defender cotidianamente a questão do Lula livre. Bem, eu acho que eu tenho muita essa questão e essa vontade de organizar o partido e também pelos setoriais, que a gente faça essas discussões temáticas, que a gente chame os deficientes, que a gente chame os LGBTs, que a gente chame o setorial de combate ao racismo, que a gente faça essas discussões nos bairros, que a gente chame para debater a inclusão das mulheres, todas essas pautas. Eu acho que a gente precisa de uma organização maior da nossa militância e que a nossa militância também se sinta participante desse partido. A nossa militância, ela precisa se sentir viva e precisa se sentir participante desse partido, não só na época de eleição, mas durante todo o período de vivência partidária. Eu acho que a luta, ela não é nem contra o Jair Bolsonaro, né? É a luta contra o Bolsonaro. Eu acho que hoje o país, aliás, hoje a gente está num momento entre civilização ou barbárie. Sabe, eu acho que a gente tem na conjuntura nacional, nosso Estado Democrático de Direito, o Pacto Constitucional de 88, ele foi rompido. Então hoje o PT, o Campo Democrático, PT, PSB, PCdoB, PDT, então nós temos um compromisso com o Brasil, nós temos um compromisso com a nossa democracia. Então todo o esforço, ele não deve ser medido, nenhum esforço para a reconstrução desse pacto democrático, que ele foi assim extremamente desconstituído e está sendo desconstituído o tempo todo. É um desafio. Porque o PED, ele é um processo que a gente tem pouco tempo. É um desafio porque
Eu sou uma militante que, embora eu entrei no PT com 16 anos, mas não sou tão conhecida. A gente tem um debate no Partido dos Trabalhadores, salvo engano, está marcado para o dia 22 de agosto. Então, assim, é um processo que, embora tenha um nome de democrático, mas que, no meu ponto de vista, ainda está muito aquém de levar a discussão democrática, né? Então, assim, é um desafio. A gente está fazendo a nossa campanha pelas redes sociais para ver se atinge o maior número de eleitor e está chamando para conhecer as nossas propostas. Mas não deixa de ser um desafio por esses motivos que eu coloquei, né? Por não ser tão conhecida, enfim. Mas a gente está na luta e está chamando o eleitor para conhecer as nossas ideias, para levantar essa questão da maior participação da mulher na política, porque a gente acredita que o discurso não deve ser da boca para fora, a questão da renovação partidária também. E é isso que a gente coloca e tem colocado também nos nossos debates. Eu acho que essa questão da reorganização interna do partido, de chamar os militantes, de ampliar a participação realmente para que sinta assim, eu acho que uma das coisas de quebrar essa questão de correntes dentro do partido, porque a gente sabe que o PT, ele é organizado em correntes, isso é o PT, esse é o Partido dos Trabalhadores. Mas dentro de uma direção, eu acho que a gente tem que ter grandes representações. Eu acho que quando a gente vai discutir Fortaleza, eu acho que quando a gente vai construir uma direção partidária, a gente tem que chamar o povo, os partidos, a militância para poder fazer parte desse partido. E quando a gente vai fazer isso, a gente não pode, nesse momento, pensar nas correntes ou pensar nas nossas divergências políticas internas entre si. A gente tem que se unir e pensar, por exemplo, na luta contra o fascismo, na luta contra esse presidente que aí está, na defesa do Lula livre, na maior participação da mulher na política, enfim, nesses pontos que são cruciais nesse momento político que nós estamos vivendo. E não nas nossas divergências internas, nas nossas questões de querer chegar ao poder, enfim, nesses outros pontos aí que são menores. Nós defendemos que o PT tem que ter candidatura própria, essa é a nossa posição. O PT tem que ter candidatura própria, tem que fortalecer a sua bancada de vereadores e vereadoras. É um desafio grande, porque é uma eleição diferente da de 2016. Né? O cenário é diferente, hoje o Pacto Constitucional de 88 foi rompido. Então, assim, são outros elementos. Hoje nós temos que ver realmente quem são nossos inimigos políticos e quem são nossos aliados. Tem o campo democrático popular, que é composto aí pelo PT, pelo PCdoB, pelo PSB, pelo PDT. Então, assim, nós temos que avaliar hoje que o cenário de 2020 não é o mesmo cenário de 2016. Porém, a nossa chapa e a nossa candidatura, nós reafirmamos, né, o compromisso e a vontade que o PT tem sim que ter candidatura própria. Eu acho que o PT ele tem tido uma posição de independência, né? E eu acho que ele tem cobrado os projetos que não são interessantes para a cidade, ele tem que cobrar realmente. E aqueles projetos que são interessantes para a cidade, ele tem que... Assim, hoje a gente tem que ver que o PDT ele faz parte do campo democrático popular. Mas, assim, os projetos que não são interessantes para a cidade, o PT tem que ir lá e tem que cobrar isso. Mas aqueles que são interessantes para a cidade, eu acho que a gente não tem que fazer oposição por oposição. Eu acho que esse tema já está assim, vergonha internacional, né? Eu acho que a gente tem que fazer a defesa do Lula livre cotidianamente. Hoje o STF é de uma insegurança jurídica imensa e eu acho que a gente não pode mais confiar nas instituições. Infelizmente, a gente vive uma insegurança jurídica no Brasil imensa. É onde o STF é comprado, onde os nossos juristas tem compromisso com o lado da política, onde a Lava Jato só lava um lado. Então, acho que a gente tem que se organizar para poder fazer a defesa do nosso presidente e a defesa do nosso projeto político, que não é nosso projeto político, é o projeto político do povo brasileiro. Bem, eu faço parte do Diretório Nacional, acompanho todas as reuniões do Diretório Nacional.
eu acredito que esse tema ele foi superado. Inclusive já saíram notas onde todos os governadores do Nordeste, né, os nossos 4 governadores do Nordeste, já se posicionaram contra a reforma da Previdência. Então, eu acredito que esse tema é um tema superado, os governadores votam contra a reforma da Previdência. Não, acredito que as perguntas foram feitas, né? As perguntas dos eleitores foram... Isso é importante, porque a gente começa a dialogar e tem a oportunidade de esclarecer alguns pontos do que nós estamos pensando a respeito de Fortaleza. Eu acredito muito que essa organização interna do partido seja importante, seja um ponto fundamental para que a gente cresça enquanto partido, para que a gente possa dar uma resposta maior à nossa militância, a inserção, a participação da nossa militância na vida cotidiana do partido. Eu acredito que isso seja fundamental, porque eu tenho conversado muito com as pessoas, tenho conversado bastante com a nossa militância, e a nossa militância está desanimada, está desacreditada, porque ela não se sente participante desse partido, e eu acho que isso é a nossa diferença. A gente tem que chamar essa militância para poder participar do partido, ouvir. A militância precisa ser ouvida, ela tem sede disso. Os jovens, quando entram no partido, de 2012 a 2019, agora entraram filiados do PT que sequer participaram de uma plenária de filiação. Então, esses jovens, eles almejam participar desse partido. O PT é um partido plural, é um partido que precisa formar os seus jovens, precisa estar nos movimentos, nos núcleos de base. Então, acredito que essa centralidade, essa parte da formação do partido, de voltar para as bases, de voltar para os movimentos sociais, eu acredito que isso seja fundamental, de valorizar a pauta da mulher na política, de valorizar a juventude, de valorizar os jovens, os LGBTs, o setorial de deficiência. Eu acredito que isso seja fundamental da gente fazer isso, da nossa organização interna, para além também de discutir essas questões de como é que vai ser as eleições de 2020, como é que vai ser as eleições de 2022. É claro que isso precisa ser questionado e precisa ser discutido, mas o nosso partido precisa ter vida, precisa ter militância vivendo e sabendo o que está acontecendo no PT. E a questão do Lula livre, fundamental, todo dia, nossa bandeira, defender o nosso presidente Lula, porque isso é fundamental para a nossa democracia. A mulher Liliane, eu sou socióloga, sou advogada, vivo correndo para um lado e para o outro, trabalhando, tentando ajudar as pessoas, porque eu acho que acredito que se a gente vem ao mundo e não faz algo pelas pessoas, a gente não tem sentido nessa vida. Sou professora também de sociologia, no 3º ano do ensino médio, e sou essa mulher muito parecida com muitas mulheres que a gente encontra no dia a dia na luta. Eu acho que eu sou uma pessoa sem medo de ser feliz, porque eu procuro a felicidade todo dia, nas pequenas coisas da vida. Eu acho que a gente não deve ter medo de ser feliz, porque se a gente tiver medo de ser feliz, a gente não vive. As minhas considerações finais é convidar o eleitor a nos conhecer, né? Não tenho mandato. Uma vez eu falei, estava numa conversa e uma pessoa me falou, isso me mexeu muito. As pessoas falaram assim: Liliane, você é uma pessoa bacana, você cresceu nesse partido, mas você não tem mandato. Aí eu falei assim, isso é muito contraditório para o que pensa o PT, porque se o PT quer uma renovação, como é que o PT vai renovar seus quadros apenas com quem tem mandato? Então isso é muito contraditório no partido. E são essas contradições que a gente visa combater dentro do PT. Se a gente quer mais mulher na política, vamos colocar uma mulher para dirigir o PT. Se a gente quer mais jovens na política, vamos dar oportunidade realmente para os jovens na direção do PT, que não seja só 20%, vamos colocar mais de 20% os jovens na direção do PT. Então, assim, são essas contradições que a gente fala, que não deve ser só da boca para fora, que a gente deve realmente fazer valer no nosso partido, porque o nosso partido é diferente. Então, que ele seja diferente não só no estatuto, não só em palavras, mas que ele seja diferente também em ações.